somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Boa tarde, meus amigos! Boa tarde, povo! Estamos saindo aqui da Cracker Barrel, onde dormimos esses dias aqui em Flagstaff. E hoje vamos deixar Flagstaff. Já conhecemos o que a gente queria, né, amor? É isso aí. Flagstaff foi uma cidadezinha muito gostosa, um clima bem legal. Mas quente! É. A gente está numa época que as temperaturas estão batendo recordes aqui, na verdade. A temperatura média aqui, ela é em torno de 28 graus, 26 no verão. E a gente está batendo mais de 30. Então tá uma média aí de 5 a 6 graus acima da média, tá bem alta. O marcador ali do carro tá 39, né? É, porque o marcador fica debaixo do sol e acaba pegando mais temperatura. Só que a gente já tá vindo de uma sequência tão grande de lugares quentes, gente, que eu acho que a gente já tá queimado o suficiente aí que já tá suportando melhor, né? Mas como a nossa viagem precisa prosseguir, a gente tem que começar, né, a ir mais próximo aí da Califórnia, os próximos estados aí, então a gente vai em sentido ao estado de Nevada, não vai cruzar ainda hoje, talvez nos próximos dias aí, mas a gente vai fazendo um percurso bem interessante aí, famoso, dirigir pela famosa Ruta 66, a estrada mais conhecida aí do mundo. Primeira missão do dia é abastecer, tá quanto o diesel? 3,69. Tudo certo, galera, deu 16,22 galões, 60 dólares. E vamos seguindo viagem aqui. São 38 minutos até o próximo destino, 61 quilômetros. E o próximo destino é Williams, bem perto aqui de Flagstaff. Gente, olha isso, um incêndio. A gente tá vendo da rodovia, nossa, muito grande. Essa fumaceira, meu Deus, tá até juntando com as nuvens ali. Que dó. E aqui tem muitos parques nacionais em volta, muita floresta, né? Junto com os alertas que a gente recebe, esses alertas de excessivo calor para essa região, também a gente recebe o alerta de possíveis incêndios por causa do clima mais seco e por causa dessa temperatura elevada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado por onde a gente vai passar e ficar sempre ligado, né? Gente, olha isso, agora tá aparecendo no nosso lado esquerdo aqui. Meu Deus. Que dó, né? Todos esses pinheiros, né? Que é uma floresta nacional. Que dó. Muito estranho pra ser florestal. Será? Olha, ele parece concentrado. Não sei, tá estranho. Olha a cor dele, né? Gente, eu tava lendo aqui as notícias e realmente é um incêndio, tá? Desde as 11 horas da manhã, agora são 2 horas da tarde, então já faz 3 horas que tá queimando. É na Cocosino Floresta Nacional mesmo. Nossa, que dó, né? É um período, esse período que a gente tá aqui é um período que a gente recebeu bastante alerta de prevenção de incêndio mesmo. Quase todos os parques nacionais tá com risco elevado de incêndio, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente foi lá no Artes, lá em Utah, também tinha um incêndio ali perto, né? A gente viu uns caminhões do Corpo de Bombeiros lá dentro do parque. Nós vimos também a fumaça. Bom, é triste, né?
Chegando aqui em Williams e vamos entrar novamente na histórica Rota 66, né? Route 66. A gente já fez um trechinho dela ali em Flagstaff, que nós mostramos pra vocês, mas é um trecho que passa na cidade, né? E aqui em Williams a gente vai passar por alguns pontos bem interessantes, referente também à Rota 66. Nossa, que floresta bonita, olha. De pinheiros. Fire danger high today, ó. Um aviso que hoje tem perigo de incêndio. A entrada antiga de Williams, 1881. Que bonita. Portão para o Grand Canyon. Portão para o Grand Canyon. Um rancho, Motel 66. Lembrando que aqui motel é aqueles... São os carros antigos. São esses hotéis de estrada. Route 66 Dinner. Ai, que legal. Temática, cidade temática. Muito temática. Saloon, Wild, West Junction. Olha as construções antigas, que bacana. Steakhouse. A lavanderinha. Gente, toda bonitinha a cidade. Parece que você tá num tempo antigo. E aqui também tem, ó, um poço de combustível no formato que eles preservaram ainda, um formato antigo. Olha isso, que legal. Até o carro que tá aqui é antigo. E ali dentro, vamos ver se eu consigo gravar um museu de coisas de poço de combustível, coisas antigas. Olha que bacana. Olha que legal, que bonito isso. Várias placas, coisas antigas, placa da Rota 66. Muita coisa, que bonito. Coisas, essas bombas de poço de combustível antigo. Olha que legal, que bacana. Muito bonito, muito legal. E o legal é que várias dessas cidades aqui da Rota 66, elas preservam esses carros históricos. Lembrando aí essa herança automotiva e a Era de Ouro. Olha que bacana, gente, que carros lindos e como estão bem conservados, né? Olha isso aqui, 1930 esse carro. Olha que bonita. Vamos ver por dentro. Olha isso aqui, ó. Por dentro. Olha que bonito, todo vermelho. Cromado, velocímetro. Gente, que coisa linda. Deixa eu ver diferente. Olha que legal. Muito bonito. Parece que você tá na década de 60 andando por essas cidades aqui. Olha aqui. Esse Chevrolet. Nossa, que bonito. Conversível, né? Muito legal. Quem gosta de carro aí, coloca aí nos comentários se tá curtindo. Olha que legal. E tem até um fusquinha branco aqui, ó. Quem gosta de fusca. Olha isso. Tem um coiote e perna longa lá dentro. É. Que bonito. Olha que legal. E atrás dele uma bicicleta também. Um modelo antigo. Gente, olha que coisa linda. Meu Deus, e muito bem conservados, tanto por fora como por dentro. Várias lojas de souvenir aqui da Rota 66, ó.
Pessoal, e a Ruta 66, a Route 66, ela é uma das rotas mais emblemáticas e históricas aqui dos Estados Unidos, né? Essa rota ela foi criada em 11 de novembro de 1926, com o objetivo de cortar o país de leste a oeste, começando lá em Chicago e terminando lá no Pier de Santa Mônica. Com a criação das rodovias interestaduais, o trânsito foi desviado da Rota 66. As cidades em que passava essa Rota 66 foram sofrendo economicamente. Na década de 50 e 60, a Rota 66 ela renasceu aí como símbolo de liberdade e aventura, porque os jovens aventureiros pegavam essa rota em sentido à Califórnia para poder surfar, pegar ondas lá na Califórnia. Foi uma onda rebelde aí, os jovens da época estavam cansados do conservadorismo aqui lá do leste, né, da costa leste, e virou aquele símbolo pegar a sua moto Harley Davidson, sair dirigindo rumo ao oeste aí em busca de ondas na Califórnia, né? Então ela acabou ganhando um status aí de ruta da liberdade, vamos dizer assim, e por isso ela ficou muito famosa. Ela acabou também participando de muitos, foram cenários de muitos filmes, e filmes aí que rodaram o mundo. Então a Ruta 66 acabou se tornando a ruta mais conhecida do mundo. E aí também por isso muitas dessas cidades em que passa essa Rota 66, eles mantiveram as fachadas dos locais, dos comércios, de hotéis, de restaurantes antigos, além dos carros que hoje viraram a atração turística dessas cidades em que passa a Rota 66. A cidade virou, porque quando houve aí a instalação das highways, dessas interestaduais, acabou que muita gente que vivia aqui acabou tendo que sair, porque perdeu completamente o sentido esse lugar, né? Mas de alguma maneira eles conseguiram reavivar aí as cidades, né? Williams é uma delas, tem muita área turística que remete aí à Ruta 66, é bem bacana, e a gente está bem feliz de estar nesse lugar icônico aqui dos Estados Unidos. E aqui iniciamos nossa rota na Ruta 66, né? Nosso caminho pela Ruta 66. Nós passamos por algumas cidades aí que também fazem parte dela, que é Flagstaff, Albuquerque também. Mas agora a gente vai pegar a rodovia mesmo, a estrada da Ruta 66. Lembrando, pessoal, que muitos podem até falar, mas vocês não vão fazer ela inteira? Como a gente tem repetido várias vezes, a Ruta 66 ela é muito longa. Começa lá na costa leste, lá em Chicago, e vai até a Califórnia. Então é muito grande. A gente já passou por outros pontos dela em outros estados, próximos ao Texas, por exemplo, onde ela passa. Acabamos não conhecendo ali a parte que é do Texas, na Ruta 66, mas a gente pretende conhecer uma parte aqui do Arizona. Nem toda a Rota 66 vai ser possível a gente fazer, mas já conhecendo uma parte dela a gente já está bastante feliz. Certo, amor? Onde a gente vai agora? Certo, no Visitor Center aqui. Olha lá, Williams Visitor Center, Visitor Information Center. Será que tá aberto? Tá aberto. Aqui dentro do Visitor Center tem praticamente um museu aqui da cidade, contando a história, como eram os povos nativos, né? Representações aqui. E aqui tem também uma maquete da cidade, né? Olha que legal. Onde passa ali, ó. Onde a Ruta 66, né? Que é onde a gente tava. O engraçado é que tudo eles mantiveram, aparentemente, né? Sim, a estrutura, né? Não mudaram, não modernizaram, né? Justamente para manter o seu ar de histórica e turística, né? Uhum. E aqui dentro também temos aquela máquina de pegar uma moedinha por 51 centavos. Nós pegamos lá em Albuquerque. É bem útil, né? A gente quer isso aqui, ó. Aí o Rodrigo tem que girar até chegar nele. Até chegar nele. Aí vamos ver se a gente aprendeu, né? Aí pronto. Aí eu seleciono. Aí eu coloco aqui 2 moedas de 25. Aqui. Aqui. E uma de 1. Certo? Certo. Esse é de 1 mesmo, né? 51 centavos. Aí empurra. Aí eu giro até Aí sair. vai girando. E ele fica duro. Aí você continua, que ele tá... Ele cai. Caiu? Aí, Olha. Vamos ver. Ó. Pera aí, põe reto. Tá ao contrário? Tá. Olha que bonita. É uma fivelinha. Muito uma moedinha. bonita. Gostei. Segunda nossa. Vou guardar. E aqui, ó, gente, tem o Smoky. Não sei se é assim que fala, né?
É um personagem símbolo aí da prevenção de incêndios dos parques. Infelizmente hoje, até daqui a gente tá vendo uma nuvem de fumaça, né? Daquele incêndio que a gente passou. Mas... é bonitão. É bonito o urso, né? Black Bear, aqui tem urso, né? Tem, na região tem. Acho que nessa Caibabe... Nessa floresta a gente ficou. Quando saiu lá do Grand Canyon, né? É Caibabe e tem essa que tá pegando fogo, que Cococino, né? Cococino. São duas aqui na região. E tem que prevenir mesmo incêndios, porque afeta não só a vegetação, mas os animais da região também, né? Então eles têm um trabalho bem forte de prevenção, mas infelizmente essa época acontece, não tem jeito. E estamos saindo aqui de Williams, essa cidade histórica, bem bonitinha. Só que aqui não tem pontos pra gente dormir, né? Pontos de Overlander. Não, até tem uns pontos aí, mas a gente, como pretende fazer um trecho realmente da Ruta 66, a gente vai avançar um pouco mais num outro ponto aqui, que realmente já é Ruta 66 mesmo, assim, né? O que acontece? Aqui, essa cidade, a Ruta 66 passa, mas logo ela já vai para a autopista Highway 40 lá, que é a interestadual, movimentada, cheia de caminhões, e vai em sentido Nevada, Califórnia, por essa ruta. Mas tem uma cidadezinha chamada Serigan, acho que é isso. Serigan, eu acho. Serigan, a tradução certinha eu não sei, a pronúncia exata eu não sei qual que é. Mas lá você tem um acesso, você sai dessa Highway 40 e entra na histórica 66 e percorre um longo trecho nela. Nós pretendemos fazer isso, andar um bom trecho nela, acho que vão dar mais de 100 km pela Ruta 66 aí, e vendo tudo que tem de história aí no meio do caminho. Então hoje a gente deve ir num ponto de parada aqui próximo, que é já na beira da Ruta 66 ali, no Overlander indica que tem uns spots que eles falam, né? Áreas abertas pra gente poder parar, fazer nossa comidinha ali, adiantar algumas coisas que a gente tem pra fazer e amanhã tocar pela Ruta 66 aí e gravar o que tiver de curiosidades no caminho. Histórica Ruta 66, Vamos Arizona. marcar nosso adesivinho lá? Marcar nosso território. Vamos tirar uma foto, né? Vamos colar nosso adesivo aqui. Mais um marco das nossas viagens. Marcando territórios na Ruta 66. E eu tava falando aqui com o Rodrigo que o legal é que eles não duplicaram a Rota 66, né? Eles criaram outras. Então essa aqui permanece. E hoje é um caminho muito percorrido, né, pelos viajantes. É um marco, né, na viagem. Muita gente quer vir para os Estados Unidos para fazer a Rota 66, pelo menos uma parte, né? É isso aí, galera. Nos estabelecemos aqui, amigos. Ó, Gi vai mandar bala ali no almoço. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Estamos à beira da Route 66. Ó, paramos o carro aqui.
Aqui é tipo a ruta é ali, ó. Tá vendo aquelas pedras ali? A estrada passa ali. Esse aqui é uma saída que tem lateral. Então dá pra parar aqui. Tem um carrinho ali que tá estacionado também. Eu imagino que a pessoa mora no carro, porque parece que tem bastante coisa dentro do carro. Então a gente já tá vendo muita gente assim, morando nos carros aqui nos Estados Unidos. E a gente vai parar aqui, ó. Tá bem plano, bem agradável. Tá calor, mas tá correndo um vento, então tá gostoso. Então a gente deve passar a noite aqui e amanhã continuar aí pela famosa Ruta 66 aqui nos Estados Unidos. Gente, que calor, hein? Por aqui só tô fazendo um arroz, porque a gente já tem carne de porco. Temos uma salada que eu tinha comprado no mercado. Um pacote de salada pronto. Já vem lavado, né? Bem mais fácil pra nós. E fazer um arroz pra gente comer, que já tá tarde também. A gente tá morrendo de fome. E descansar depois pra poder seguir viagem amanhã. Terminei aqui o almoço. Olha quem entrou em ação. Ar-condicionado, tá ligado aqui no Bluetooth. O Rô colocou nossas placas solares ali fora. Tá limpando as placas aí? A última vez que a gente ficou lá na floresta, ela ficou cheia de pó, muita terra lá. Aham. E aqui eu tô tirando um pouco da poeira, mas já estão funcionando bem. Vem almoçar que tá pronto. Bora. Fechar aqui, pra não entrar muito sol, que esse sol de tarde tá bem forte. Ah, o almoço tá pronto, ó. Bistecona aqui. E hoje temos salada de grão de bico com tomate e cebola, um arroz aqui e uma salada temperada com repolho, alface, cenoura, tudo prontinho pra gente almoçar. Eu vou dizer boa tarde, porque já é 1h da tarde. Verdade. A gente dormiu aqui naquele ponto que eu mostrei pra vocês ontem. A gente pegou aí o dia cedo pra adiantar algumas coisas, editar os vídeos de YouTube, aproveitar que aqui é tranquilo, então a gente conseguiu adiantar as coisas e hoje nós vamos continuar aí pela histórica Ruta 66. Vamos mostrando para vocês aí vários pontos da histórica ruta. Esse trecho que a gente vai pegar, ele dá uma afastada um pouco da I-40, que é a Interestadual 40, a principal aqui, que vai a sentido da Califórnia. E a gente vai mesmo agora pegando parte do que realmente foi a autêntica Ruta 66. A gente vai ver muitas construções históricas da época, temáticas. A gente está bem empolgado em fazer essa famosa ruta aí. Acho que para os viajantes é um sonho fazê-la. Claro que não inteira, mas pelo menos uma parte dela a gente vai ter o gostinho de fazer. O dia está muito quente hoje, gente. Tá uns 35 graus lá fora. Estamos enfrentando novamente aí uma onda de calor. Essa região está bem quente aí, mas a gente vai no ar-condicionado aqui, vai fresco, e a gente pretende chegar no ponto onde a gente vai parar mais à noite, então vai estar mais fresquinho. É mais fácil dirigir, então, esse horário ruim, sabe? Esse horário que está mais quente dirigindo, do que ficar dentro do carro também. A climatização às vezes não é tão eficiente assim e a gente acaba passando muito calor, então por isso a gente está resolvendo sair um pouco tarde. Bora lá? Bora, dale! E aqui no GPS, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aparece, ó, Stark Route 66 aqui também. Bem legal, estamos nela e vamos nela hoje. Vamos desbravar essa Rota 66 aqui. Estamos muito empolgados para fazer. Chegamos aqui numa placa Welcome to Seligman. Eu não sei se fala assim, gente, o nome da cidade, vou aprender. Que é o lugar onde nasceu, ele se intitula Onde Nasceu, a histórica Ruta 66. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais dessa história aí pra vocês. Paramos aqui na cidade de Seligman, acho que essa é a pronúncia correta aí. E a gente parou aqui porque ela é considerada aí a cidade onde nasceu a histórica Ruta 66, como você falou lá atrás, né, amor? Pois é.
A gente teve vendo aqui que quando houve a construção da via interestadual, isso aqui ficou muito decadente, as cidades que faziam parte aí do trajeto da Ruta 66. E em 1987, os moradores aqui dessa cidade, eles iniciaram aí um movimento para reativar a histórica Ruta 66 e transformá-la numa área turística, né? E hoje é o que a gente vê. Olha o tipo das construções que eles têm aqui, que legal. Todo estilo antigo. É uma cidade bem pequena também, né? É muito pequenininha, bem né? menor do que aquela Williams que a gente passou lá Williams atrás. também tem, né? A gente viu que tem ainda bastante construção histórica da época em que foi a seu auge a Ruta 66. Mas essa daqui é considerada aí onde ela renasceu, vamos dizer assim, né? Galera, dá pra imaginar a época que esses carros rodavam a Ruta 66? Que coisa da hora. Olha só. Que antigo esse carro aqui. Lá em Williams a gente viu uns mais reformados, né? Mas esses daqui são ainda, de qualquer forma, relíquias, né? Sim. Olha que coisa linda. Que legal, né? Nossa, é muito legal, gente. Parece que você tá no túnel do tempo mesmo. Assim. Verdade. Parece que você tá nos anos 50, 60. É incrível. Quem assistiu o desenho em carros deve estar reconhecendo esses carros aqui, ó. Eles também foram inspirados nessa cidade, bem como a cidade fictícia onde passa o desenho. Foram inspirados por Silman, essa cidade aqui que estamos. O Relâmpago McQueen? Todos eles. É esse, não é? É. Eu não assisti carros, gente. Vocês acreditam nisso? É muito legal. Eu já tava grandinho nessa época, já, então a Gia assistiu. Eu assisti, mas eu não lembro o nome dos personagens também, que eu sou péssima pra isso. O Rodrigo sabe, né? Esse eu lembro que é o Relâmpago McQueen. Aham. Olha, tem um Fusca ali, ó. Tem, cadê? Tem vários Fuscas, Ali, né? ó, do lado do motel, gente. Ah, é verdade. Olha lá, Deixa eu ó. aproximar. Fuscão lá. Ó, o Fusca. Todo... A gente já tinha visto um Fusca em Williams, né? Todo cheio de adesivo temático, que da hora. E a Gia entrou aqui numa loja de souvenirs da Ruta 66. Meu Deus, quanta placa, meu Deus do céu. Caramba, olha. A gente já tem um adesivo da Ruta 66, a gente comprou lá no Novo México. Então, é que ela, como ela passa em vários estados, tem vários adesivos de cada estado, né? Mas a gente já pegou... Não, a gente não pegou. Teria que pegar um aqui do Arizona, depois pegar um de Nevada, depois pegar um da Califórnia. Aí você vai ter que pegar um lá de Chicago também. Depois Texas, porque ela cruza vários estados, né? E esse lugar aqui é do Angel, que é considerado um dos fundadores aí da Ruta 66. E ele tinha uma barbearia aqui em Silman. E agora tem uma loja de souvenirs também. Ó, ele aqui. Angel. E ele ainda tá vivo, gente. Ele é de 1927, o guardião aí da Ruta 66. Ó. As pessoas vêm aqui e deixam só as placas aí, ó. Tem um brasileiro deixou da expedição dele aqui, ó. Provavelmente motoqueiro, né? Harley Davidson. Como? Não na bomba. Mão na bomba. Mão na bomba. Acho que é um grupo aí, né? Tem bastante gente aqui ou não. Se vocês conhecem esse pessoal aí, fala que eles apareceram no nosso vídeo. Deixa aí nos comentários. Olha que legal. Placas europeias. Brasileiras, só essa, né? Olha que legal. Bastante viajante deixa. Que bacana. E nós fomos agraciadas aqui com a história do lugar, né? O rapaz aqui, que é o dono da loja, o sogro dele, que é esse senhor Angel. que você comentou, né? O Angel, né? Ele é o guardião da Ruta 66. Ele que iniciou aí um movimento para reativar, né? Para reavivar a Ruta 66 de maneira histórica, né? E ele fala um pouquinho de português, né? Ele entregou pra gente. Falou com a gente, viu que a gente tava falando outra língua, né? Muito gentil. E ele entregou pra gente aqui uma história, né? Da Ruta 66, tudo aquilo que a gente tá comentando pra vocês. Em português. Em português. Que legal, né? Muito legal. Gente boa. Nossa, eu fiquei encantada. Olha, gente, aqui tem a barbearia dele, do Angel. Olha, aqui do ladinho mesmo da loja de souvenir. Tem até ele aqui, ó. Vamos tirar uma foto aí, mano? Vamos tirar uma foto. Eu poderia sentar aqui pra tirar uma Senta foto, aí. né? Pra cortar o meu cabelo. Tá precisando cortar o cabelo? Já vou aproveitar, ó. Angel, por favor. Corte meu cabelo. Aí aparece cabelo cortado no vídeo, né? E resolvemos comprar um souvenir aqui na lojinha da histórica Ruta 66. Ó, a placa que a gente escolheu, que da hora. Gente, é muito bonita. Bonita, né? É difícil até escolher, porque tem um monte. todas são lindas. Thank you very much. Thank you. Tem muitas opções, gente, mas a gente escolheu essa daqui, ó. Esse modelo.
Mas tem muitas, olha, dá vontade de levar uma de cada. Tem um monte, né? Nossa, uma mais linda que a outra aí. Mas acho que vale a pena a gente levar uma lembrancinha desse lugar aqui. Não é em qualquer dia que você está na histórica Ruta 66, não é mesmo? Nossa, que lindo, gente, que bacana. Legal. E a cada esquina que a gente vai tem um carro diferente. Olha só esse carro, que interessante. Será que era de bombeiro isso aqui? Não, isso aqui não é de bombeiro não. Nossa. Que excêntrico esse carro. Nossa, que da hora. Delgadillos? É deles, né? Eles colocaram aí pra chamar a atenção do povo. Pra entrar no restaurante. Olha lá os carros históricos também. Gente, que vibe legal a cidade, né? A gente acha muito interessante esse tipo de preservação da história. Olha os carros aqui, ó. Os carros inspiraram aí. Todos os carros. Os carros do desenho. Olha as bombas de gasolina. Que da hora. Olha essa daqui, ó. Antiga. Que da hora. E é isso, meus amigos. A gente vai sair aqui de Selman. A gente vai adentrar a histórica Ruta 66. O estado do Arizona, ele definiu como sendo aí o trecho entre Selman e Kingman como sendo a histórica Ruta 66. E vai ser esse trecho que nós vamos fazer. São cerca aí de uns 120 quilômetros. Ou seja, bastante quilometragem a gente vai rodar na histórica Ruta 66. E no meio do caminho a gente vai parando aí e mostrando para vocês lugares interessantes que a gente encontrar no caminho. Bora lá! Uma combinha. Toda adesivada. Meu Deus, tá cheio de adesivo na boca. Tadinha. Olha só. Olha mais carros. Tem um monte de carro aqui. Olha os carros de corrida. Ali é do desenho, será? Vamos ver. Ai, que legal. Antes da gente seguir, gente, vamos lá ver os carros aqui do desenho. Tá muito legal aqui. A cidade é toda temática, tem muita coisa. Vamos lá. Olha que legal. Vamos. Cidade pra você pegar, andar, curtir. Instagramáveis. Instagramáveis, sim. Tirar foto para Instagram, fica muito legal. Olha o carro. Olha o carro. Olha que legal, gente. Esse aqui tá meio detonadinho. Olha que legal. As placas. Olha que bacana. Mais pontos pra tirar foto. Aqui outra Fusca, amor. Outra Fusca. Outro Fusca, coitado. Isso aqui Nossa, tá cheio de teia de uma aranha. cabeça ali dentro. Meu Deus, tá cheio de teia de aranha. Tá Tadinha. até carvão. Aqui. Fizeram churrasqueira. É, um Fusca churrasqueira. Uma nova utilidade para um Fusca velho, tadinho. Olha que legal. Ah, aqui tem aquele souvenir também de coins. Mas aqui acho que a gente não vai pegar não, né, amor? Ah, a gente já pegou um, né? Já pegamos. O da Ruta 66 lá de Williams. É. Esse aí tem aqui... o de Selman também. É, se cada cidade a gente for pegar um desse, não é tão caro, mas a gente não vai ter espaço para guardar tanta... Não, aqui a gente já comprou a placa, né? A placa, é verdade. Esse aqui é do exército, né? Ó, esse é estilo militar mesmo. Olha o tamanho do caminhão. Militarzão, né? Parecido com Caramba. a cor da bibeca. Tamanho da roda. Meu Deus. Olha, eu queria, na verdade, quando eu fui envelopar a nossa van, eu queria que ela ficasse dessa cor. É que quando ela saiu, ela tava dessa cor, né? Mas depois Vai queimando. esses envelopamentos, eles com o tempo vão perdendo a cor deles e aí vai ficando mais clara, né? Então, quando a gente retornar pro Brasil, talvez a gente vai rever aí a pintura da nossa bibeca, né? E aqui, ó, uns carros históricos. Isso aqui é o quê? Bombeiro? Esse é bombeiro, não? Histórico Selman Sanders. Não sei. Esse é da polícia. Não parece, não. Bombeiro. Esse... Ah, aquele ali é Fire. É, aquele lá é. Mas é o da Esse aqui polícia. é da polícia, ó. Ruta 66, bem antigão mesmo, olha. Que da E hora. aqui é o do bombeiro. Nossa. Esse sim. Queria escutar o ronco desse motor aqui. Nossa, será que a gente... Será Olha. que eles ligam esses carros aqui? Acho que não. Seria legal, hein? Escutar um motorzão diesel desse, cuspindo diesel. É mais a carcaça, né? Olha É. a combinha ali. Ah, Kombi, Já que a tadinha. gente tá aqui, vamos ali ver. a Vamos combinha. ver lá, vai. Tá cheio de adesivo. Gente, é tudo bem temático. Ruta 66, ó. Bastante lojinhas pra entrar. Souvenirs. É bem turística, né? Eles transformaram a Ruta 66 ela inteira num ponto turístico. Olha que legal. Ah, mas vai ter que pegar um adesivo lá no Não carro. dá, não vai nem caber mais. Tem nem onde pôr, tadinha. Tá toda cheia, olha. Meu Deus do céu.
Será que é uma Kombi brasileira? Acho que não, mexicana, né? Mexicana. No México produziu essas Kombi também, né? Até cadeado o pessoal tá colocando aqui, ó. Para seu amor eterno. Meu Deus. Ai. Será que tem algum brasileiro? Deve ter aí. Difícil achar, né? Os motoviajeiros curtem essa Ruta 66, né? É verdade, tem muito, né? Porque realmente o que você lembra quando fala em Ruta 66 é pegar as suas Harley, como essa daqui, ó. E sem volta para trás, sem olhar para trás, rumo à Califórnia. Você lembra mais da estrada, né? Tem os pontos de parada, mas o legal da Rota 66 é a estrada, né? Eu imagino que a época o que tinha de mais comércios, vamos dizer assim, na Ruta 66, motéis, né, para o pessoal que está viajando, tem um hotel para dormir, restaurantes e também a posto de gasolina. Tem muitos postos de gasolina aqui, estilos antigos ainda mantidos. Alguns até funcionam ainda, né? Tem a temática antiga, mas tem as bombas modernas lá para você abastecer. Senão você fica na mão. Imagina 118 km lá e você acaba a gasolina, tá lascado. Vamos lá que tem muita coisa pela frente ainda. Olha o trem passando ali, ó. A gente parou aqui nesse ponto porque falam que essa placa é a maior placa do mundo da Ruta 66. Será que é mesmo? A maior do mundo, como eles falam, amor? Não sei. Vamos ver. Ela é grande. Legal para tirar umas fotos aqui, né? Muito legal mesmo. Vamos tirar as fotinhas aqui para registrar os momentos. Fotinhas tiradas, momento registrado. Vamos seguir a estrada à frente. Vamos seguir viagem, gente. E mais um ponto de parada aqui na Ruta 66, estamos em Hackberry. É uma cidadezinha bem pequenininha, mas tem um ponto aqui, uma General Store, né? Uma dessas lojas de lembrancinhas, souvenirs. Mas ele é bem legal, temática. Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá, amor. Olha só, isso aqui deve ter sido um posto de gasolina. Tem as bombas aqui também. Tem as bombas, estilo olha que legal. antigo. Será que funciona ainda? Acho que não, né? Não, né? Meu Deus, tá muito quente. Gente, tá marcando 38 graus lá no marcador do carro. O chão tá quente, hein? Ui. Olha, que da hora essas bombas de gasolina, muito né? bonita, né? Nossa, estilosa, né? Olha só aqui, tem até a Ruta 66 em cima. Muito legal. O pessoal cola adesivo aqui. Mas tem um lugar lá pra colar. Tem, tô vendo no vidro ali, ó. Um monte de lugar pra colocar adesivo. Vamos colocar o nosso também? Vamos. Marcar o nosso território aqui, no meio da Ruta 66. Ai, vamos pra sombra aqui que tá melhor. Ai, meu Deus. Ai, agora tá bom aqui. Olha, tem espaço aí pro nosso? Gente, tem um em cima do outro, né? Tem muito, temos aqui, ó. Dá pra pôr aqui, ó. Nessa parte metálica aí, ó. Nossa, saindo um ar quente do ar-condicionado. Olha quem tá aqui, ó. Brasileiros, ó. Pedro e Bruna. Hakuna Matata. O Cara e o Santi são argentinos, ó. Hakuna Matata por el mundo. Vamos por aqui perto dos brasileiros? Vamos colocar pertinho deles aí, ó. Vai ficar atrás aqui? Aí, ó. Ai, Será que pega? sei lá, meio ruim de colar aqui, ó. Esse material não deixa colar. Vê no metal aqui, ó. Vê se cola. Tá colando. Eu acho que tá ruim esse nossa cola aí, hein? Será que é melhor arrumar outro adesivo lá? Tem uns na madeira aqui, deixa eu ver se... Vamos ver na madeira. Não, amor, é nosso adesivo. Pega outro lá que esse aí não tá legal. Tá aberto, tá? Não, da chave. A chave do carro.
pegar outro adesivo lá, porque o nosso, eu acho que a cola tá meio ruim. Consegui arrumar um lugar aqui pra colar, ó. Eu acho que era por causa do tipo do material. Esse aqui é metálico, então no metal ele colou bem, ó. Aí ele fixou legal. Então a gente... ficou sozinho ali, mais um ali. Acho que ninguém vai ligar, não. Tem um monte de adesivo aí. Trouxe mais um monte aqui pra testar. Marcado o território? Marcado o território, mais isso aí. Um check na Ruta 66. Show! Rota 66. Gente, e olha a decoração do lugar, além ali dos adesivos. Uma placa da Coca-Cola, que é as placas da Rota 66. Um bebedouro antigo. Esse aqui é um fogão antigo, né? Vamos ver se tá... Olha, fogãozão, tá com teia de aranha, faz tempo que não usa, mas por fora tá bem conservado, hein? Bonito, né? Tem um programa, isso aqui tá me lembrando um programa que passa na History, que é de reformas. Eu esqueci o nome do programa. Quem lembrar aí, deixa nos comentários. E aí o cara chega lá com uma peça que ele quer fazer a revitalização, a reforma dela, e o cara transforma ela assim num negócio novinho, né? Deixa como se fosse novo. É bem legal. E esses equipamentos aqui estão me lembrando muito esse programa aí. A geladeira. É, a geladeira, ó. A Coca-Cola antiga. Drink Coca-Cola. Então a pessoa tem gente sentada aqui, ó. Pra tirar foto. Vamos tirar foto aqui também, né? Deixar lá no Instagram. Olha que bonita essa placa. Gostei dela. Linda, né? Iluminada. Da Philips. E aqui tem outras bombas de combustível também. Olha essa aqui, que gigante. Olha, galera, entramos aqui na loja. Olha que da hora. Quanta nota de dólar aqui, presa, placas também. Gente, olha só, ó a bandeira do Brasil ali também. Brasileiros registrando a sua visita aqui na Ruta 66. Que legal, olha só. Eu acho que eu tinha visto mais uma bandeirinha pequenininha ali também, brasileira. Isso aí, brasileiros têm que registrar por onde passa. Que legal. Cadê a Dona Gi? Dona Gi se perdeu aqui no meio da... Ah, a Dona Gi ali. Tem placas em cima ali também coladas de viajante. Uhum. Tem um monte de placa, camisa de seleção, bandeira de time, tem de tudo. Gente, olha aqui no teto as placas de viajante. Vários, ó. A maioria daqui dos Estados Unidos mesmo, bastante europeu também. Vou ver se eu encontro alguma brasileira aqui pra mostrar pra vocês. Por enquanto não achei. Ali, ó, Guarulhos. Achei um. Guarulhos, São Paulo. Que legal. Olha essa máquina aqui, da Texaco. Que bonita essa bomba aqui. Acho que essa aqui tá funcionando, né? Novinha. Muito legal a loja aqui. Bastante coisa, bastante souvenir, mas já gastamos o nosso dinheirinho comprando uma placa lá em Selliman. Então aqui a gente vai ficar devendo uma lembrancinha, mas valeu a visita aqui, muito legal. Muito bonita a loja e tem muito acessório para viajante de moto. Sim. Esses bottoms, tipo um bottom que você costura nas jaquetas, nos coletes. É. Tem muita coisa para motoqueiro. Achei muito legal. É o paraíso do motoviajeiro, com certeza. Vamos então, amor, porque tô com fome. Vamos, o calor tá de matar, tá bem forte. A gente tem só um pequeno trecho agora, né, de Rota 66 até a próxima cidade, que é Kingman. Nós estamos ao lado de Kingman praticamente. Falta pouco pra gente chegar lá e finalizar a histórica Ruta 66, né? Mais um marco aí pra nossa viagem. Isso aí. Marcando territórios. Chegando aqui em Kingman, coração da histórica Ruta 66. Que legal, gente.
Chegando aqui, então nessa cidade, vamos procurar um lugar pra comer. Coloquei um aqui no mapa, vamos ver se a gente vai conseguir estacionar perto. É um lugar bem tradicional, bem legal. Fiquem aí pra vocês verem como que é. Tô bem animada pra comer nesse lugar. Olha o correio da Rota 66. Que legal. A cidade, temático, a né? cidade aqui é maior, né? Já é bem maior do que Williams e... Ah, sim, é uma cidade bem grande, né? É Aqui, isso. Aqui, ó. Ah, chegamos. Dá pra estacionar. E aqui é um lugar que a Gi tanto queria chegar, tava toda empolgada. Olha só, gente, é chamativo a frente, hein? Batata frita, hambúrguer e milkshake. Olha só. Olha o trenzão passando lá, a barulheira. Vamos entrar aqui então? Nossa, que da hora. Anos 60. Que legal. Que show. Vamos sentar, arrumar um lugar aqui. Já temos uma mesinha aqui, ó. Que da hora. Parece que tá dentro do filme, né? Nossa, tô naquele filme De Volta pro Futuro, sabe? Parece. É. Essas mesas, essas cadeiras. Que da hora. Até o carro. É. Que legal. Pedido feito aqui, né, amor? Pedido Foi feito. fácil, né? Só Foi. pedir. A gente aqui é famosa por seus milkshakes e também por seus hambúrgueres. Dá pra ver, né? Que é um lugar que tem como especialidade esses dois itens aí. Tem outros tipos de comida também. A gente pediu dois milkshakes, um de chocolate pra Gi e um de morango pra mim. Vamos provar aí, ver qual que é o melhor. Eu gosto muito de morango, gente. É Eu uma gosto delícia. mais de chocolate. Mas a gente vai, cada um dar uma bicadinha no do outro. E dois hambúrguer aí, vamos ver o tamanho deles. Vem com batata frita e aí a gente mostra o tamanho pra vocês quando chegar. O hambúrguer a gente acabou pedindo igual, né, amor? É igual, né? Não teve jeito. É um que é tipo da Ruta 66, né? O nome dele, né? É, muito bom. Ai, gente, mas a gente tá num lugar desse, tem que pedir o tradicional, né? Tem. Hambúrguer com milkshake, que é o que a gente vê no filme, não é? O pessoal vai falar assim, mas vocês estão comendo fast food, comida, assim, lanche. Gente, não é todo dia. Às vezes você vê um vídeo a gente comendo, mas são muitos dias que estão envolvidos ali no vídeo. Então a gente pelo menos uma vez na semana vai, não é todo dia. E a gente tá na Rota 66, quando que a gente vai fazer isso de novo? Então a gente tem que comer num lugar, assim, tradicional da Rota 66, Com certeza. né? Chegaram os milkshakes do Rodrigo de morango, meu de chocolate, gente, que delícia. E olha aqui, ó, ela trouxe o que sobrou, ó. Papinha. É. Então tem mais isso de milkshake. Falei pra Rodrigo pra gente pegar um só, ele não quis. Ele falou, não, vou pegar um só pra mim. Você que se ilude pra terminar o seu, né? É, mas dá. Ele vai querer tomar o meu também, né? Que eu não vou aguentar tudo isso, gente. Olha isso. Olha. Ah, é bom? Muito bom. Muito bom. Bom, né? O de morango, pelo menos, é top. Quer experimentar? Vamos trocar um pouquinho. Isso. Nossa, é muito bom de chocolate, hein? Vamos trocar? Eu não sei. Parece que tem morango mesmo, né? Tem uns pedaços de morango. Esse aí tem uma calda de chocolate muito boa. Meus amigos, chegou aqui. Olha o tamanho do negócio aí, amor. Meu Deus. Vai ter que comer tudo isso aí. Será que eu vou aguentar? É grande, gente. É grande. Eu vou comer o meu. Eu acho que se sobrar eu como da Gi também. Com certeza eu comerei. Mandando ver aí na mão mesmo, né? Eu vou comer na garfo e faca. comer na mão. A Gi é bruta, gente. Ela é pequenininha assim, mas ela é caminhoneira. Tá muito bom, viu? Olha o tamanho. Olha. Muito grande. Meu Deus. E as batatas, hein? Olha que coisa linda. Gente, já comemos, estamos satisfeitos. Vou comer o lanche dele, um pedaço do meu também, porque é muito grande. 2 milkshakes também, porque ela tomou até aqui só e me deixou o resto. Mas eu já tinha colocado aquele ali também. Eu tomei acho que quase o inteiro. E aqui chegou a nossa conta, ó. Deu um total de R$ 38,82. E aqui eles deixam a sugestão de serviço, né? Então aqui eles sugerem 18, 20 ou 22. Gente, aqui em Kingman tem um ponto bem legal para quem vai fazer a rota de carro. Só que a gente não entra ali, a nossa van não entra. Ó, ele tem uma limitação de altura. É mais carro mesmo, aí você
coloca o carro ali, ó, e tira a foto, fica bem legal. Então é isso, amigos. A gente agora vai procurar um lugar aqui para pernoitarmos, aqui em Kingman. Provavelmente vai ser um Walmart, um Cracker Barrel. Esse Cracker Barrel a gente ficou lá em Flagstaff, é um restaurante, ou o Walmart, né? O Walmart, ele aceita aqui que pernoite, então é bem tranquilo, tem bastante motorhomes que dormem lá. Uma explicação a respeito disso também, alguns comentam de ficar em Walmart, que é só pessoas que normalmente quem viaja aqui nos Estados Unidos e tem motorhome viaja e para em camping. Nem sempre é isso, a gente vê muito viajante de motorhome dormindo nos Walmart, não é só pessoal que está realmente morando nos carros. Tem bastante viajante, nós estamos numa época de muitas viagens, o pessoal está de férias aqui, então a gente vê muito desses Cruise America, que é esses motorhomes de aluguel, parando no Walmart. A gente já mostrou várias vezes isso. Então a gente para ali não só por uma questão de não parar em campo, mas porque também parar em qualquer lugar é proibido aqui nos Estados Unidos. Não é em qualquer canto que você pode chegar e falar, vou parar e dormir ali. Tem cidades que nas ruas é proibido, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E o pessoal às vezes manda mensagem questionando: vocês só ficam no Walmart, só mostra o Walmart. A gente dorme no Walmart porque, como o Rodrigo disse, é um ponto seguro e um ponto permitido pra gente ficar e gratuito. É um dos Senão pontos, a gente teria que ficar em camping. Aqui nesses lugares, essas cidades, não tem muitos pontos pra você parar gratuitamente, né? E como o Rodrigo disse, não dá pra ficar parando no meio da rua. A gente para, por exemplo, ontem, essa noite nós dormimos na beira da rodovia, da Ruta 60, da Route 66. A gente dormiu lá na beira porque é o chamado Wild Camping. Tem Wild Camping aqui, a gente já fez alguns aqui. Mas, normalmente quando você está fazendo trajetos, você vai parar em cidades. E na cidade você não tem Wild Camping. A não ser que eu saia 40 km da cidade e vá dormir no meio de uma montanha, que também dá. Mas para nossa... como a gente amanhã tem que seguir, por exemplo, para outro lugar, eu tenho que estar perto da rodovia. Eu tenho que estar numa cidade que tem acesso à autopista novamente, a highway. Então, o Walmart, querendo ou não, é uma das melhores alternativas que a gente tem, né? Então é isso, amigos. Paramos aqui no Walmart de Kingman. Vamos passar a noite por aqui. Encontramos um espacinho aqui bem legal. Não é tão agitado aqui esse Walmart. A gente tá numa cidade não é tão grande, então já parou o movimento. Acho que a noite aqui vai ser tranquila. A gente amanhã deve talvez ficar na cidade. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer aí. A gente tá comentando que tem que lavar roupa. A gente tá já com 2 sacolas de roupa aí para lavar, então precisa dar uma lavada nessa roupa. A gente ficou de lavar lá em Flagstaff, mas aí a gente falou, vamos juntar mais, né? Mas agora deu. Tá fazendo bastante calor, então a roupa tá ficando suja mais rápido aí. Bom, um pequeno resumo aí a respeito da Ruta 66, ou da histórica Ruta 66, que é esse trecho aí que a gente fez entre Seliman e Kingman. Mas a gente também já tinha pego um pedaço dela ali em Williams, quando a gente começou aí o vídeo. A histórica Ruta 66 é bem bacana, tem muita coisa histórica. O que a gente talvez esperava mais é que tivesse mais pontos, né? A gente tava até conversando com a Gi, a gente pensou, nossa, eu pensei que a histórica Ruta 66 teria vários pontos para a gente poder conhecer a história mesmo dela, né? Paradas, postos. Mas praticamente esse trecho que a gente pegou, ela tem basicamente 3 pontos principais, que é da onde a gente partiu de hoje, né, de Seliman, ali na Hackberry, também onde a gente colou o nosso adesivo, e depois aqui em Kingman. Mas de qualquer forma, é muito legal, vale muito a pena. Só que a gente esperava que tivesse mais pontos ali, não foi como a gente estava imaginando que seria. Mas nem isso não tira aí a nossa alegria de ter feito essa ruta tão icônica, um pedaço dela pelo menos, né? A mais famosa do mundo, a Ruta 66. Então é isso, amigos, a gente vai agora descansar. Dona Gi tá lá arrumando a nossa cama. A gente tem que desarmar a cama aí de manhã pra gente ter mais mobilidade, mas na hora de dormir tem que rearmar tudo, né? E vou contar uma coisa pra vocês. Ó, meu celular aqui, cuidado pra não derrubar. E vou contar uma coisa pra vocês que a gente nem jantou, do tanto que a gente comeu. Olha. Nossa, nós estamos cheios até agora.
aquele lanchonete, né? Hambúrguer, batata, mas aquele milkshake, gente, pesou, hein? Pesou mesmo. Meu Deus, a gente chegou aqui, Dormiu. tiramos um cochilo, ligamos o climatizador pra ficar fresco. Tá muito quente, né? Tá muito quente, como aqui é mais seco, o tempo mais seco, o climatizador dá conta. Ó, a gente tá a cerca de 1h30 de Las Vegas, de onde nós estamos aqui. Hoje, meus amigos, bateu um recorde de temperatura em Las Vegas e, por sua vez, tudo que tá no entorno também teve índices de temperatura muito elevados. Lá Las bateu Vegas, 44 graus. E no Death Valley, que é próximo também, 49. Né? Ali, aquela região é historicamente muito quente, o Death Valley, o Vale da Morte ali. Inclusive, lá foi registrada a temperatura mais alta da história na Terra, assim, já medida, né? Não sei o ano exatamente, vou deixar aqui na parte de baixo, mas foi 54 graus, se não me engano, de temperatura chegou lá. Gente, tô com medo de bater esse recorde aí. Então a Deus. gente tem que tomar muito cuidado, se hidratar bastante, ficar esperto aí com as altas temperaturas, porque realmente não é brincadeira essas coisas, né? E a gente tá um pouco preocupado porque nossa próxima cidade aí grande vai ser Las Vegas pros próximos dias. E pela previsão do tempo vai fazer muito calor nos próximos dias, só que a gente tem que ir, não tem como, né? Os prognósticos estão preocupantes, mas Las Vegas é parte do nosso destino, roteiro aí para passar, então a gente vai ver como vamos fazer isso. E eu tô muito animada para conhecer Las Vegas, apesar do calor extremo. Eu conheço Las Vegas já, como eu comentei em alguns vídeos para vocês, eu já vim para essa região antes, em umas férias aí. Conheci parte da Califórnia, Las Vegas, o Grand Canyon, mas eu tô muito empolgado para ir conhecer a fabulosa Las Vegas, que realmente é fantástica, é muita luz, é muita loucuragem. E vou mostrar pra vocês também, né, gente? É o parquinho de diversões dos adultos, é a Disney dos adultos, e a gente tá muito empolgado em ir pra lá. Mas vamos ter que tomar bastante cuidado com essa questão do calor, realmente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado aí da icônica Ruta 66 e o que a gente conseguiu mostrar pra vocês a respeito dela. E esperamos vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau!